de hoje, gente, todas as noites a gente aprende mais um pouquinho sobre a palavra de Deus, não é, gente? E hoje, com certeza, nós vamos aprender mais, vai ter muita luz na mensagem de hoje. E que Deus abençoe cada um. Vou fazer uma pequena oração, porque a palavra de Deus a gente só entende com fé e oração. Vamos fazer aquele silêncio de oração? Oremos. Bondoso Deus, nós estamos aqui, Senhor, num propósito especial de estudar a Tua palavra com esse grupo, Senhor. Já são nossos amigos. Estamos aqui já, hoje é a terceira semana que nós estamos aqui, brincando, nos divertindo, mas acima de tudo, nós estamos aqui para estudar a Tua palavra. E hoje nós vamos estudar um tema que é muito do interesse de todo mundo. Que o Teu Espírito Santo guie esse estudo e use a nossa mente e o nosso coração para guardar essa mensagem, para nos preparar para o encontro contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. O primeiro texto que eu quero citar nessa noite, que o tema de hoje é um tema que a gente já tocou aqui no assunto, já falou. E eu quero abrir com um texto da Bíblia que está no Antigo Testamento, em Números capítulo 12. Nós vamos falar de dom profético. Em Gênesis capítulo 12, Deus diz como é que ele se comunica com os profetas. Números capítulo 12. E agora eu peço à galera de amarelo que mantenham as crianças sentadas em silêncio, porque senão não vai receber picolé. Picolé é só para quem fica em silêncio. Números capítulo 12, versículo 6. Davi vai colocar aqui na tela e eu vou ler com vocês, porque nós vamos falar de profetas. E vocês sabem que profetas tem por todo canto. E a Bíblia é quem diz quem é o profeta verdadeiro e quem é o profeta falso. Porque existem falsos profetas. Jesus disse que nos últimos dias iam surgir falsos profetas. E só existe falso porque existe verdadeiro. Ninguém falsifica uma coisa que não existe, né, gente? Quando um perfume é falsificado, é porque tem um perfume que é original. Quando uma marca de roupa é falsificada, é porque tem uma marca verdadeira, original. Isso é em todas as áreas, em tudo. Se você compra uma bolsa falsificada, de uma marca falsificada, é porque existe uma original daquela marca. Então, olha o que Deus diz. Pois é, nós aqui estamos buscando o original. Amém, Carlinhos? Graças a Deus. Todos nós estamos aqui buscando o que é original. E o que é original está na palavra de Deus. Diga amém. Amém. Muito bem. Olha o texto. Em Números 12, verso 6, Deus diz assim: Então o Senhor disse: Ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Perguntas que vão valer no final. Como é que Deus se comunica com os profetas? Através de sonhos e visões. Certo? Segure essa na sua mente, porque nós vamos adiante uma coisinha nesse assunto. Deus se revela em sonho e em visão. E daqui para o final da palestra, nós vamos ver na palavra de Deus que é possível que qualquer pessoa tenha o dom profético. Certo? E nós vamos entender bem direitinho, porque quem escolhe é Deus. E a Bíblia vai dizer como é que a gente identifica quem é de verdade e quem não é. Qual, diz a Bíblia, seria um dos sinais do fim? Na verdade, quem disse foi Jesus, em Mateus capítulo 24,
versículo 24. Jesus fez uma advertência aos discípulos e essa advertência vale para nós também, vale para todo mundo em todos os tempos. Jesus disse: surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando, leia comigo, grandes sinais e prodígios, para quê? Para enganar. Enganar quem? Se possível, vamos ler comigo? Os próprios eleitos. Quem são os eleitos de Deus? Todos os que creem na palavra de Deus. Todos os que creem são os eleitos de Deus. O contrário de eleito é derrotado. Quem crê na palavra de Deus é eleito. Quem não crê, derrotado. Pois bem, o que ia surgir nos últimos dias? Jesus disse, falsos, o quê? Cristos, falsos cristos. Quantas pessoas não já apareceram por aí dizendo que é Jesus Cristo? Né? E falsos profetas. Jesus disse, vão surgir falsos cristos, pessoas dizendo que é Jesus, e vão surgir falsos profetas. Quem crê na palavra de Jesus, levante a mão. Pois é, acredite. Está cheio de falso profeta. Querem fazer prodígios, né? Agora, como é que nós vamos saber se um profeta é verdadeiro ou é falso? Lá em 1 João capítulo 4, diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito. A Bíblia está dizendo, cuidado, não acredite. Não acredite. Antes, provai os espíritos, se procedem de Deus. Por quê? Leia comigo. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Cheio de falso profeta. Então, Deus está dizendo assim, não acredite. A Bíblia vai dizer quem é verdadeiro e quem é falso. Vamos lá. Como é que eu vou saber identificar um profeta, se é verdadeiro ou falso? Nós devemos fazer o quê? Nós devemos, o que é que o texto disse? Nós devemos, vamos ler de novo, porque vocês estavam conversando, gente. Se ficar conversando, não entende, olha. Não deis crédito a qualquer espírito, a qualquer espírito. Antes, ou seja, antes de acreditar, prove. Prove como? Prove na Bíblia. Então nós devemos provar. Então eu vou ensinar hoje aqui uma receita para você provar qualquer profeta que aparecer na sua rua, na sua cidade, fazendo prodígios e milagres. Primeira prova, é a Bíblia quem diz, não é a igreja, não sou eu, não é o pastor. Quem diz é a Bíblia, gente. E eu louvo a Deus, nós louvamos a Deus, porque as pessoas que estão vindo para aqui estão aprendendo da Bíblia, direto da Bíblia. Não é de um livro, de um profeta, não é de a palavra de um pastor. Nós estamos aprendendo na fonte limpa da palavra de Deus. Então nós vamos provar um profeta. Digamos que aqui tem um profeta. Aqui tem um profeta. Ele expulsa demônios, ele finge que faz cura, ele faz prodígios, sinais, espetáculos no palco, pula, roda, cai, grita, fala coisa que você não entende, faz tudo que quer. E diz, eu profetizo isso, eu profetizo aquilo. Está aqui ele, certo? Aí, não, a gente só sabe se a Bíblia disser. Não é para a gente fazer julgamento, viu, Kaline? É a Bíblia que julga. Olha, vamos deixar a Bíblia julgar o profeta? Olha, 1 João 4, verso 2 diz assim, vamos provar esse profeta. Olha o texto. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Será que esse profeta é guiado pelo Espírito de Deus? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Porque está cheio de falsos profetas que não acreditam que Jesus é Deus.
que pregam para você dizendo que Jesus é uma criatura. Esse é falso, certo? É a Bíblia que diz, esse é falso. Então, se o profeta aceita a encarnação de Jesus Cristo, ou seja, todos nós aqui, graças a Deus, nós acreditamos que Jesus veio para o ventre de uma virgem, pelo poder do Espírito Santo, que é isso que a Escritura ensina, e ele nasceu como um bebê normal, teve que aprender com Maria, aprendeu a andar, aprendeu a falar, cresceu, teve uma infância normal, chorou, caiu, e depois ficou adulto, cumpriu o ministério para o qual ele veio a este mundo, que era revelar quem é o Pai Celestial, e ele foi crucificado, pagou o preço pelos pecados de todo mundo, e foi sepultado, e ressuscitou, e voltou para a sua glória, porque Jesus é Deus. Repita comigo, Jesus é Deus. Quem confessa que Jesus é Deus, tem o Espírito de Deus. Aleluia! Todos nós cremos que Jesus é Deus. Jesus não é uma criatura. Bem, essa é a primeira prova para o profeta. Ele pode passar nessa e ser reprovado nas outras, porque não é só essa prova. Vamos ver a outra. A outra está em Mateus capítulo 7, e o profetinha está aqui para ser provado. Mateus capítulo 7. Olha o que diz Mateus capítulo 7. Acautelai-vos, sabe? Deus está dizendo assim, tenha cuidado dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Ou seja, tenha cuidado com pregadores que ficam usurpando, se aproveitando e crescendo em cima da ingenuidade daqueles que os seguem. Cuidado. Eles tiram proveito da sua ingenuidade. São lobos devoradores do rebanho e não são pastores. Não são profetas de verdade. A Bíblia está dizendo, cuidado, acautelai-vos. São lobos roubadores. Então, qual é a prova para este profeta? Pelos seus frutos os conhecereis. Aí Jesus termina dizendo, colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Então, pelos frutos, olha a vida daquela pessoa. Não tem cabimento, gente. Eu sei, eu tenho consciência que eu estou falando na rua. Eu estou falando em público. Não tem cabimento uma pessoa que se diz profeta, que é um pastor, pregador, e tem em cada cidade uma mulher. Pelos frutos conhecereis. Ele pode fazer chover canivete. Ele pode ter superpoderes. Como é que eu vou saber se o poder é de Deus? Pelos seus frutos, pela vida dele. Ele pode fazer chover canivete. Se os frutos não são de acordo com a lei de Deus, ele é falso profeta. Então pode ser reprovado nessa, não é, gente? Muitos por aí podem ser reprovados nessa. Agora, assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Onde é que está expressa a vontade de Deus? Na lei de Deus. Onde é que está expressa a vontade de Deus? Na lei de Deus. Se o profeta crê que Jesus é Deus, opera sinais e prodígios, mas tem uma vida dúbia, e na igreja ele é uma coisa, em casa ele é outra. Aqui ele tem uma mulher, tem outra lá nas Pedrinhas, tem outra no Itajá. Então, ele pode até dizer Senhor, Senhor, ele pode até operar coisas milagrosas, só que aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu é quem vai para o reino dos céus. Tá certo? Ele pode ser reprovado nessa. Tem mais outra. Vamos completar.
Quais são as características de um profeta verdadeiro? Olha, manifesta o quê na sua vida? Manifesta o quê na sua vida? Manifesta. Vamos ler de novo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Manifesta. Coloca, Davi. Manifesta frutos dignos do reino de Deus. Humildade, honestidade, bondade, fidelidade. Se for uma pessoa casada, é fiel ao seu casamento, é fiel no comércio. Pregadores ou pastores ou profetas que ficam trapaceando os outros, tirando lucro em cima dos outros, é falso. É falso. É a Bíblia que está dizendo. O profeta, ele tem que se submeter a todos esses testes. Vamos mais? Quais são as características de um profeta verdadeiro, segundo a Bíblia? Outro teste. Olha, vamos lá no texto. Deuteronômio 18, 22. Sabe que, quando o profeta falar em nome do Senhor, e todos eles falam em nome do Senhor, todos, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não disse. Gente, um profeta falso, ele pode acertar 99 vezes. Se ele errar uma, não é de Deus, é falso. Um profeta de Deus, ele não erra uma sequer, porque Deus não erra. Se o Espírito é de Deus, não erra. Então, um profeta falso pode acertar? Pode. Pode se cumprir profecias de um profeta falso? Pode, mas não se cumpre todas. E se uma falhar, pode descartar. Não passa. Um profeta verdadeiro cumpre-se as suas... Vamos ler de novo, que o texto é claro, gente, olha. Se não se cumprir, sabe isto, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra desse profeta não se cumprir, não suceder como falou, como profetizou, o profeta profetizou. Eu estava num culto um dia desses e a pregadora disse assim: eu estou vendo uma cova aberta para você, em 3 dias você vai cair nela. Já faz mais de um mês. Está repreendido. É falso, certo? Então, se profetizou e esta palavra não se cumpriu, então essa é uma palavra que Deus não disse. Deus não disse. Então tem que se cumprir o quê, do profeta? Tem que se cumprir a profecia deles. Muito bem. Se profetizou, tem que se cumprir. Se não cumprir, é falso. Certo, gente? Vocês estão entendendo, pessoal? Tomem cuidado, gente. Tomem cuidado. Porque quem vai dar conta de você a Deus é você. Certo? Pois é. Então, Deuteronômio 13 e Isaías 8 diz assim: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos. Olha, presta atenção nessa palavra aqui. Gente, adivinhar é pecado. E está cheio de evangélico por aí adivinhando. Deus está dizendo, quando convidarem para necromantes ou adivinhos, venha, traga seu problema, traga seu casamento destruído, traga seu câncer, porque não sei quem que vem da Bahia, não sei de onde, vai resolver o seu problema. Então, eles fingem que adivinham, e às vezes adivinham mesmo. Adivinham mesmo. Eles choreiam e murmuram. Acaso não consultará o povo de Deus a Deus? Por que eu tenho que consultar um pastor que veio da Bahia? Por quê? Se a palavra de Deus é para mim, a palavra de Deus é para você. Você tem que consultar a Deus. Porque Deus vai dizer para você quem é que é certo e quem é que é errado. Certo? A favor dos vivos se consulta mortos? A lei e o testemunho
Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a Deus. Pode profetizar, pode expulsar demônio, pode curar doente, pode fazer o que quiser. Se eles não estiverem de acordo com a lei de Deus, e está aí uma prova que você, que não é nem evangélico, você pode passar o profeta nessa prova aí. Se ele não estiver andando e vivendo de acordo com a lei de Deus, é falso. Está aqui o texto, olha. Testemunho. A lei, vou até aqui para você ver daí de longe, olha. A lei e é o testemunho. Se não falarem de acordo dessa maneira, jamais verão a Deus. É falso. Vamos completar? Quais são as características de um profeta verdadeiro? Um profeta verdadeiro, ele vive, leia comigo, ele vive em conformidade com olha, a Bíblia e a lei de Deus. Amém, glória a Deus. Profeta verdadeiro vive de acordo com a Bíblia e a lei de Deus. Então, esse profetinho aqui está reprovado. Está reprovado. Não é porque ele é ruim, ele pode ser uma boa pessoa, pode ser caridoso, pode ser amável, pode ser gentil, mas ele não passa no teste da Bíblia. Não passou. Não passou. Ele precisa ouvir, ele precisa aprender, ele precisa se desarmar para o Espírito de Deus dizer para ele que por onde ele está indo está errado. Porque a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas no fim é caminho de morte. Então, as visões são acompanhadas de fenômenos físicos. Bem, vou parar aqui, Davi. O texto diz assim, olha. Como os profetas da Bíblia recebiam sonhos e visões. Daniel era um profeta. Quem aqui já ouviu falar no profeta Daniel? Levanta a mão. Acho que todo mundo conhece a história de Daniel. Nos filmezinhos, nos desenhos, nos filmes mesmo de Hollywood. De todo jeito você aprende as histórias da Bíblia, não é? Pois bem, Daniel disse. Daniel estava cercado por outras pessoas, outros líderes do palácio real da Babilônia. E ele disse que teve uma visão. Ele disse, só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo, nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei a visão. Contemplei a visão. Não me restou forças em mim, e o meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo, caí sem sentido, rosto em terra. Isso aqui Daniel está dizendo o que acontecia com ele quando ele tinha uma visão de Deus. Os profetas de Deus, os profetas bíblicos, eles tinham essa experiência real, física, no momento de uma visão. Mas Deus também se revela aos profetas em sonhos. Gente, eu quero aprofundar uma coisinha aqui com vocês. Quem aqui já ouviu falar na história de José no Egito? Que a gente chama José do Egito. Quem já ouviu falar? Tem o filme de José do Egito. Tem a história na Bíblia, tem os desenhos, as crianças todas que já viram o desenho. Vocês já viram o desenho de José no Egito? Que foi vendido pelos seus irmãos, que foi escravizado, foi preso. Vou perguntar de novo. Quem já ouviu a história de José? Muita gente já ouviu, né, a história de José? Que o faraó teve um sonho, e José interpretou o sonho, e o faraó botou José para ser o governador do Egito. Vieram as pragas. Bem, então deixa eu explicar para vocês hoje a diferença entre dom profético e espírito de profecia. O dom profético, qualquer pessoa pode ter o dom profético. Como assim? Olha, uma pessoa pode ter um sonho profético. Você não é profetisa, viu, Josilene? Mas você pode ter um sonho profético. Um sonho que significa alguma coisa.
Aí você precisa de quê? Precisa do espírito de profecia para lhe revelar o sonho. Foi isso que aconteceu com o faraó. O faraó teve um sonho, mas ele não entendeu. E quem interpretou o sonho foi José. José tinha o espírito de profecia. Lá na Babilônia, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, teve um sonho. Um sonho com uma árvore que era cortada e tal e tal. Está lá no capítulo 4 do livro de Daniel. E aí, o Nabucodonosor teve o sonho, mas não entendeu nada. O sonho era profético? Era. Mas precisou que Daniel, que era o profeta de Deus, que tinha o espírito de profecia, precisou Daniel interpretar. Entenderam, gente? Tem que ter o espírito de profecia. Agora eu vou ler os últimos textos de hoje, para vocês verem como é linda a mensagem de Deus. Pois é, mas para saber se é de verdade... É verdade, irmão, que isso foi verdade, está acontecendo. Pois é. Deus pode dar a você uma visão, um sonho. Só que você só entende com o espírito de profecia. O espírito de profecia é quem revela o segredo da profecia. Agora... Pois é. Muito bem. Deus abençoe. Sonhos e visões. Deus prometeu que nos últimos dias Ele daria sonhos e visões. Aí nós precisamos do espírito de profecia para entender. E o espírito de profecia só quem pode dar é Deus, né? Os homens não conseguem. Eu vou ler 2 textos aqui para vocês verem como é fácil seguir a Bíblia, como é clara a mensagem. Diz assim, pode ir. Olha, no Apocalipse capítulo 12, diz assim, no verso 17. Irou-se o dragão. Quem é o dragão? Satanás. Ele irou-se contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem que ele enganou lá no Jardim do Éden? A mulher, né? E agora ele vai pelejar no final dos tempos com os restantes dela, dos descendentes dela. Quem é o restante dela? São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, o povo de Deus... Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês não acharem que a gente é arrogante. O povo de Deus pode estar em todas as igrejas. O povo de Deus tem 2 características. Eles obedecem os mandamentos de Deus. Por isso que você vai aprender a obedecer lá na igreja que você está. Depois que você vai procurar ficar junto com os que obedecem. Essa é uma característica do povo de Deus. Eles obedecem os mandamentos de Deus. E a outra característica são 2. A outra característica é que eles têm o testemunho de Jesus. Aí você pode perguntar, e o que é o testemunho de Jesus? O testemunho de Jesus, a Bíblia diz o que é. Olha. A Bíblia diz o que é. No capítulo 19, verso 10, diz assim: pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O povo de Deus tem 2 características. Eles guardam os mandamentos e eles entendem as profecias. Quem entendeu essa mensagem? Levanta a mão. Deus dá o espírito de profecia a quem obedece aos mandamentos de Deus. Qualquer uma pessoa, qualquer um de nós. Tem gente entre nós, semi-analfabeto, que tem o espírito de profecia. Vocês creem nisso? O povo de Deus são aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E quem tem o espírito de profecia entende a Bíblia. Entende a Bíblia. A Bíblia é para a gente entender. Para entender, você tem que obedecer. Agora eu vou fazer um apelo aqui. Mas ouve, a palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado o que lê, o que ouve e guarda. Se você não lê, mas ouve, tudo que você aprendeu na sua vida, você aprendeu porque viu ou ouviu. Então é assim que a gente aprende as coisas de Deus. Quais são as 2 características do povo de Deus? Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. A partir desse momento aqui, dessa temporada aqui, desse projeto, todo mundo aqui pode ter o espírito de profecia, sim ou não? Sim.
Sim, porque quem tem o espírito de profecia entende a Bíblia. Amém, eu fico feliz demais. Porque Deus revela para quem obedece, para quem quer obedecer. A pergunta é, você quer obedecer a Deus? Fique em pé. Fique em pé. Eu vou convidar a Thaisa, ela vai fazer um louvor de entrega. Gente, só se levante se você quiser se entregar a Deus. Se você quiser obedecer a Deus. Porque o povo de Deus é um povo assim, desse jeito, gente. É um povo desse jeito. Cheio de problema, cheio de defeito, cheio de feiura, né? Cheio de marcas. Só que para eles que querem obedecer, Deus revela a sua palavra. E nós só precisamos disso, somente disso. Pode vir, Thaisa. Ela vai fazer um louvor e você fica em oração com a letra desse louvor, porque Deus veio visitar você para mostrar para você que Ele tem um povo que está espalhado em todas as igrejas, na católica, na presbiteriana, na assembleia, na madureira, em todas as igrejas está o povo de Deus. Eles precisam conhecer a mensagem. Eles precisam receber essa luz. E ao receber, você começa a fazer parte de um povo que espera Jesus voltar e guarda os mandamentos de Deus. Guarda os mandamentos de Deus e entende a palavra. Amém? Diga amém. Amém. Por tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei, em tua presença descansei, meus sonhos queria alcançar. Você me deu forças pra lutar, enquanto as pessoas não acreditavam. Você viu o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Amém. Glória a Deus. Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Amém. Oh, coisa linda. Glória a Deus. Eu te agradeço, Agradeço, Senhor. Muito obrigada, Deus. por tua bondade e teu favor. Ao entregar Jesus na cruz pra morrer em meu lugar, num mundo carente de amor, onde existe luta e dor. Eu quero ser a tua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor?
Laísa quer fazer a oração, filha? Ore. Oremos. Oremos. Querido e amantíssimo Deus, Senhor, obrigado por estarmos, Senhor, aqui dividindo um pouco da Tua palavra. Que o Seu Santo Espírito, Senhor, venha estar aqui conosco neste momento, abençoando cada pessoa aqui que veio ao Teu encontro. Amém. Ouvir um pouco da Tua palavra. Que o Teu amor, Senhor, venha estar conosco a cada dia. Amém. O Senhor venha tocar cada coração que está aqui e transformar também cada vida e cada família. Amém. Nos proteja, nos acompanhe a todo instante. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.